Bom, boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa última aula do minicurso Fronteira nas Américas em Tempos Pandêmicos, com a professora Evelia Cruz, do Departamento de História da UFJF. Como eu me apresentei ontem, eu sou Ana Luísa, sou graduanda em História pelo UFJF e membro do Centro Acadêmico de História pela gestão Quem Avança Não Pode Parar. Eu gostaria de lembrar, primeiramente, que a plataforma da Deutsche, ela monitora automaticamente a presença dos participantes nas aulas. Então, todos que acompanharem 75%, eles receberão um certificado pelo mesmo e-mail inscrito na plataforma. E as aulas, elas também serão disponibilizadas pelo canal do YouTube do Centro Acadêmico, pelo link que está na descrição da live. Bom, e por fim, o bloco de perguntas ele será no final da aula, mas vocês poderão realizar perguntas durante todo o minicurso pelo chat da plataforma, que estaremos anotando para o professor poder responder no final. E agora eu passo a palavra para o professor para continuar as aulas. Vamos lá, gente. Boa noite para todo mundo. Ana, obrigada aí pelas apresentações. Mais um dia aí do nosso minicurso. Obrigada mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E hoje a gente vai dar seguimento à discussão de fronteira que a gente iniciou ontem e pensando um pouco mais a respeito do nosso tempo presente, né, de questões do tempo presente em que a fronteira, a condição de fronteira novamente aparece. Só queria deixar umas coisas um pouco mais claras aqui, só para não causar nenhum tipo de confusão, né? Eu não sou uma historiadora do tempo presente, né, porque eu tenho uma concepção de que em muitos momentos a gente precisa ter um afastamento para poder compreender o nosso passado de uma maneira mais clara, né? O que eu estou apresentando no dia de hoje, especificamente, são discussões que têm sido colocadas na época contemporânea, mas que eu não sou uma especialista no tempo presente. Então, o que eu vou colocar aqui são ensaios e proposições de ideias, né, de abordagens. Então, assim, a gente vai poder conversar, a gente vai poder refletir sobre o assunto, mas é importante eu deixar um pouco claro isso, porque muitas vezes as pessoas podem achar que eu discuto o tempo presente, e não é isso, né? A discussão que eu estou trazendo aqui é como, diante de uma pandemia, as fronteiras novamente voltaram a ser discutidas. Não que elas nunca tivessem sido ou que só fossem discutidas em momentos-chave da nossa história, mas ela vem sendo discutida constantemente por conta de uma série de problemas que atravessam a história de vários países ao redor do mundo. Então, a gente vai começar hoje, né, com alguns slides e tal, principalmente de fotos que eu fui encontrando na internet ao longo dos últimos dias. Então, vocês vão ver que muita coisa é muito recente, né? Eu tentei mapear o máximo de reportagens e de discussões da imprensa que aconteceram aí nos últimos meses até a última semana, né? Eu tentei ao máximo fazer essa coleta de dados, e com a internet a divulgação de informação se amplia cada vez mais. Então, eu tive que selecionar, fazer algumas escolhas por conta também do nosso tempo de curso. Tem como colocar os slides aí? Ah, sou eu, né, que coloco? Não, acho que a Gabi coloca. Ah, eu tinha esquecido. Ah, colocou aí, deixa... Tá em tela inteira, Ana? Tá tudo certinho. Uhum. Então, vamos lá. De novo, esse mapinha da época moderna aí que eu expliquei ontem, resolvi usar ele como uma capa, né, uma entrada do nosso minicurso. E trouxe uma frase, além, é claro, né, do mapa mundi aí, dividido em fronteiras, né, em fronteiras políticas, vamos dizer assim, né? Eu trouxe um trecho que eu acho que é muito legal de um livro de um autor chamado Mia Couto, né?
que é um livro intitulado Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra. E ele diz o seguinte: encheram a terra de fronteiras, carregaram o céu de bandeiras, mas só há duas nações, a dos vivos e a dos mortos. Né? Essa frase é de um personagem desse livro, que é o Juca Sabão, tá? E ele está discutindo nesse livro as questões relativas ao continente africano, principalmente entendendo aí uma epistemologia da natureza africana, e eu super recomendo esse livro. Eu acho que ele mostra um pouco para a gente algumas questões relativas à vida e como a gente deve encará-la diante de vários problemas que muitas vezes nos aparecem, né? Mas eu acho que o sentido dessa frase ele é muito importante para o que a gente vai ver a seguir, né? Que mesmo havendo inúmeras fronteiras ao redor do mundo, no final das contas nós somos seres humanos que vivemos e que morremos diariamente. E isso, num período pandêmico, é muito importante da gente refletir sobre isso e buscar compreender que nós estamos vivendo um momento globalmente conturbado. Então, esse levantamento das fronteiras é um levantamento complexo num contexto em que o mundo está passando por uma série de problemas, principalmente desencadeados pela pandemia, e que medidas de cooperação entre as nações e, de uma certa maneira, uma flexibilização no sentido de um diálogo entre essas fronteiras se torna também fundamental para que nós possamos nos encaminhar para um processo de cura da doença do coronavírus. Então, vamos lá. Quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, o mundo entrou num colapso. E esse colapso se explica porque até então não havia uma guerra naquelas proporções. A última grande guerra ocorrida, né, sobretudo na Europa, foi a Guerra Franco-Prussiana, de 1870. Então, durante mais de 30 anos, nós tivemos uma suposta paz mundial dentro do continente europeu. E com a Primeira Guerra Mundial, um novo arranjo mundial precisou ser realizado. Uma nova balança de poderes precisou ser colocada em discussão. E algumas teorias surgiram a partir da Primeira Guerra Mundial. Teorias estas que tinham por objetivo central evitar novas guerras da mesma proporção da Primeira Guerra Mundial. Então, a primeira teoria de RI que a gente vai ver, né, é a teoria do realismo, ou teoria realista, que é uma teoria inspirada nas leituras do Nicolau Maquiavel e do Thomas Hobbes. A leitura dos realistas é de um estado de natureza hobbesiano, um estado que busca conter a anarquia entre as pessoas. E no século XX, a gente vai ter o Hans Morgenthau e o Edward Carr, que são dois autores aí muito importantes e que vão trazer de volta uma discussão sobre o realismo nas relações internacionais. Eles se inspiram também nas leituras do Maquiavel, nas leituras do Hobbes e de outros autores para discutir essa balança e esse equilíbrio de poderes que precisava ser colocado em evidência no pós-Primeira Guerra Mundial. Nos anos 70, a gente passa a ter um conjunto de críticas ao realismo pela centralidade da política e do militarismo nas discussões de relações internacionais, e, ao mesmo tempo, aparece o chamado neorrealismo, que combina política e economia nas análises internacionais. E o neorrealismo ele desponta como uma teoria dentro do estudo das relações internacionais a partir da década de 80, no mesmo momento em que uma economia neoliberal se levantava, dando um outro olhar para o estado de bem-estar social que até então existia desde o fim da Segunda Guerra Mundial.
Então, na concepção dos realistas, os homens vivem em estado de anarquia, entendida como a ausência de uma autoridade central ou supranacional. Eles pensam sempre na ótica da guerra, na ótica da segurança nacional, como uma maneira de prevenir conflitos. Além disso, eles pensam muito na discussão das disputas pelo poder dos estados, aonde os países são os atores principais no conjunto das relações internacionais. Eles vão entender que as perspectivas do Estado são fundamentais para a compreensão de tudo que acontece do ponto de vista da política externa. E eles vão compreender a necessidade de um equilíbrio de poderes entre os Estados. Então, partindo do princípio de que o Estado precisa ser controlado para se evitar uma anarquia, era necessário também, do ponto de vista diplomático, estabelecer um equilíbrio de poderes entre os mesmos Estados. E aí eu trouxe para vocês alguns autores e livros inspiradores do realismo. A gente tem o Maquiavel, Nicolau Maquiavel, com o Príncipe, né, que nada mais é do que um manual para formar um bom governante, né? Quem já tentou ler O Príncipe sabe que é bastante difícil compreendê-lo, mas é um livro que é um clássico das teorias políticas, é um clássico para as relações internacionais. E o Maquiavel, quando ele escreve O Príncipe, ele está pensando a realidade dos principados italianos do século XVI. Então, ele está ensinando, de uma certa maneira, ao governante como se comportar e como agir diante dos seus inimigos. O Thomas Hobbes, por sua vez, ele está assistindo à Inglaterra do século XVII, no contexto das revoluções, né, das revoluções inglesas. E ele entende que o Leviatã é o Estado, né, o Estado monstruoso que precisa ser controlado a partir de alguém. E esse alguém seria o rei, seria um monarca. Então, tanto Hobbes quanto Maquiavel veem no poder de um líder uma maneira de controlar um Estado que tem por sua natureza a anarquia. E a anarquia é entendida como desordem. Não é uma anarquia entendida como os anarquistas do século XIX colocavam como um ideal político, que era a ideia de autogestão. Diferente da ideia de anarquismo no século XIX, a ideia de anarquia, para esses pensadores clássicos, tinha muito a ver com a discussão sobre ordem e desordem. E aí a gente tem o Hans Morgenthau, que escreveu esse livro Política entre as Nações, a luta pelo poder e pela paz. Ele escreve esse livro, a primeira edição dele, né, de 1948, no imediato pós-Segunda Guerra, aonde se renova, de uma certa maneira, as tendências realistas, sobretudo no contexto aí da Guerra Fria. E o segundo autor aí é o Edward Carr, que tem um livro também muito interessante sobre teoria e metodologia da história, chamado O que é História? Mas, para o nosso caso aqui, o livro do Carr que nos interessa é um livro publicado em 1939, se eu não me engano, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, ou semanas depois do início da Segunda Guerra Mundial. São muito próximos, né? São muito próximas essas datas, aonde ele fala de 20 anos de crise, 1919 a 1939, entendendo que esses 20 anos entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial despertaram uma séria crise de valores em todas as sociedades democráticas. E ele discute um pouco isso, levando também em consideração o papel dos Estados no concerto das relações internacionais. Então, tanto Morgenthau quanto Carr são expoentes das teorias tradicionais do realismo, que vai, de uma certa maneira, ganhar um contorno muito importante no pós-Segunda Guerra Mundial. E temos também autores mais contemporâneos com proposições realistas
que vão publicar obras no contexto da queda do Muro de Berlim. Um deles é muito famoso, né, que é o Francis Fukuyama. Ele escreve um livro chamado O Fim da História e o Último Homem. Esse livro ele marca, né, a ideia de que, a partir da queda do Muro de Berlim, a história estaria fadada ao seu fim, estaria fadada ao fracasso, e ele apresenta uma série de proposições realistas ao longo da sua discussão nesse livro. E um outro autor importante é o Samuel Huntington, que tem um livro chamado Choque das Civilizações e a Mudança na Ordem Mundial, onde ele também parte de pressupostos realistas para reafirmar proposições que defendem o interesse dos Estados enquanto atores do concerto internacional, né, dos ajustes internacionais. A segunda teoria de relações internacionais, né, é conhecida como liberalismo, pluralismo ou idealismo. E aí os autores mais importantes, né, em termos do período moderno, seriam Thomas More, o autor da Utopia, e Dante Alighieri, o autor da Divina Comédia. Além disso, né, o liberalismo ele se inspira muito na filosofia do Kant, que era um filósofo iluminista no século XVIII, que vai, de uma certa maneira, desconstruir um pouco as ideias do Estado absolutista, vai desconstruir um pouco as perspectivas intervencionistas do Estado. No momento em que o Estado absolutista europeu começa a entrar em um certo colapso, vamos dizer assim, e num contexto de crise, as discussões em torno da sociedade vão perpassar os mais variados âmbitos dela. Então, política, economia, religião e a própria diplomacia passam por uma espécie de reformulação. Reformulação no sentido de precisamos criar um mundo diferente do que nós vivemos. Precisamos criar valores novos, valores diferentes daqueles aos quais esse mundo de antigo regime, vamos colocar assim, está acostumado. E aí eles têm uma série de vertentes para as teorias liberais. Vertente sociológica, democrático-republicana, jurídica, até mesmo uma vertente econômica também aparece como parte desse conjunto de interpretações que é colocado no liberalismo como um guarda-chuva. E no pós-Primeira Guerra Mundial, com a assinatura, né, do Tratado de Versalhes e principalmente com a criação da Liga das Nações, que seria uma futura ONU, né, uma ideia de uma organização supranacional que defenda os interesses dos Estados soberanos, nós temos uma vitória, entre aspas, dos liberais, né? E nos anos 70, o chamado neoliberalismo começa a tomar conta das discussões de cunho liberal, sobretudo mostrando uma relação de interdependência entre os Estados-nação. E que essa interdependência era fundamental para o andamento pacífico das relações internacionais. Então, em linhas muito gerais, né, o liberalismo ele considera o Estado um ator importante dentro das relações internacionais, mas ele também pensa a existência de outros atores, como empresas, instituições, bancos e até mesmo, em teorias mais recentes, grupos sociais, minorias étnicas. A busca vai ser sempre constante para o lado do diálogo, para o lado do acordo. Os liberais sempre vão priorizar a discussão em torno de um consenso do que realizar intervenções aí que fossem consideradas desnecessárias, diferente dos realistas, que vão dar uma ênfase muito maior à guerra, ao conflito. Para eles, né, para os liberais, o homem seria bom por natureza. Eles não entendem que o homem pode constantemente viver em anarquia
e que o homem não tem uma natureza maldosa. Isso tem muito da leitura do Kant, mas também da leitura do Rousseau, que também é considerado por alguns autores como um dos inspiradores para as teorias liberais no início do século XX. Os objetivos maiores para os liberais seriam a paz e o progresso entre as pessoas, vão buscar a paz e a cooperação entre os estados. Então, em vez de haver um afastamento dos estados, como os realistas colocavam, eles vão buscar uma aproximação cada vez maior desses mesmos estados, e a cooperação e a moralidade seriam a base para as relações entre os estados-nação. Isso é uma perspectiva idealista ou liberal, como vocês preferirem utilizar o termo. Então, essas duas grandes escolas de pensamento, né, realistas de um lado e liberais do outro, vão alimentar todas as outras teorias de relações internacionais que aparecem ao longo de todo o século XX. Sendo que, no pós-Primeira Guerra Mundial, a teoria liberal acabou vencendo o debate, no sentido de mostrar a necessidade de uma cooperação cada vez maior entre os estados. Já no pós-Segunda Guerra Mundial, sobretudo com a eclosão da Guerra Fria, os realistas ganham um maior fôlego nas discussões em relação ao conjunto internacional, né? Ao conjunto dos atores e das necessidades que surgem no conjunto das relações internacionais. E aí, alguns autores e livros inspiradores do liberalismo, né? O Thomas More com a Utopia, né? Onde ele desenha uma espécie de reino ideal para a Inglaterra, né? Não é à toa que ele vai ter uma série de problemas logo após a publicação da Utopia com o rei Henrique VIII, sobretudo, e o livro do Kant, que é A Paz Perpétua. A sua primeira edição é de 1795, né? E o Kant vai discutir a natureza positiva do ser humano e a necessidade de uma maior integração para dar fim a interesses particulares e se pensar, sobretudo, no bem comum. No século XX, após a Segunda Guerra Mundial, sobretudo, perdão, gente, após a Primeira Guerra Mundial, é porque a sede foi maior, a gente vai ter um presidente nos Estados Unidos, que é esse cara de terno e gravata aí que vocês estão vendo, que é o Woodrow Wilson, tá? O Woodrow Wilson, ele era um expoente dentro da política mundial, defensor das ideias liberais, defensor do liberalismo, sobretudo para a discussão da política externa. E ele vai promover um documento chamado 14 Pontos de Wilson, que a gente ouve muito falar na escola, né? Fim da Primeira Guerra Mundial, a vitória dos Estados Unidos, a vitória da democracia e os 14 Pontos de Wilson. O que são esses 14 pontos de Wilson? São uma proposta para se evitar guerras futuras. E é um documento de forte característica liberal, idealista, que previa a autodeterminação dos povos, ou seja, a necessidade de que povos que se sentissem oprimidos se determinassem enquanto nações. Por isso que vários países novos se formam após o fim da Primeira Guerra Mundial. Impérios como o Império Otomano se desagregam, né, nesse processo. A cooperação entre as nações e os esforços de paz por parte de todos os estados do mundo. Então, ele cria, né, pós-Primeira Guerra Mundial, leva à criação da Liga das Nações, que era basicamente uma sociedade internacional de apoio mútuo. Porém, ela não foi assinada pelo governo dos Estados Unidos quando ela foi efetivamente criada. O Brasil era um signatário da Liga das Nações, mas os Estados Unidos não. E por que isso aconteceu?
Por que justamente o governo dos Estados Unidos, representado pelo Woodrow Wilson, não assinou o Pacto da Liga das Nações? Por questões políticas, né? O Woodrow Wilson vem a falecer antes da assinatura da Liga das Nações, né? E uma série de rivalidades políticas envolvendo aí os democratas e os republicanos, que não vão aceitar os 14 pontos de Wilson. Até porque a realidade interna dos Estados Unidos era uma realidade muito complexa. Complexa por conta, sobretudo, da continuidade da segregação racial e das tensões vivenciadas pelos afro-americanos, mesmo após a abolição da escravidão. Então, muitos intelectuais negros vão criticar os 14 pontos de Wilson, sobretudo o Dubois, ou Dubois, né, como, dependendo aí de como se fala, né, porque volta e meia a gente ouve de uma maneira diferente. O Dubois escreve para o Wilson uma carta, infelizmente eu não consegui achar a carta fisicamente para colocar aqui para vocês, mas ela existe, se eu não me engano, ela está disponível no site da Biblioteca Franklin Roosevelt, alguma coisa assim, tá? E essa carta é uma carta em inglês, aonde ele destrói completamente os 14 pontos de Wilson. Ele era um ativista negro, né, defensor dos direitos dos afro-americanos, defensor do fim da segregação racial nos Estados Unidos, e ele vai dizer assim, algo mais ou menos nesse sentido, tá? Eu não vou lembrar a citação na íntegra, mas ele vai dizer mais ou menos o seguinte: como é que você pede ao mundo a autodeterminação dos povos e o respeito se você não liberta efetivamente as populações não brancas do seu país? Né? Ele vai dizer que os 14 pontos de Wilson prevêem a autodeterminação dos povos, mas os povos não brancos do mundo continuam presos a laços coloniais. E quem são esses povos não brancos do mundo? Os africanos e os asiáticos. Né? Países como a Índia continuaram sob jugo britânico, países da África continuaram sob domínio britânico, português, alemão, até, né, as décadas de 50, 60, onde outros movimentos sociais vão despontar em busca da autodeterminação dos povos efetivamente, sobretudo os povos não brancos. Então, os 14 pontos de Wilson trazem essa contradição dos interesses aí do presidente norte-americano, mas, ao mesmo tempo, é um documento importante para as ideias do liberalismo nas relações internacionais. Então, só para a gente olhar rapidamente, né, algumas diferenças entre realismo e liberalismo. O realismo vai colocar a defesa nacional como pilar das relações internacionais, o Estado como um ator principal, e o liberalismo defende a cooperação e a amizade para garantir a paz entre os Estados, e que o Estado não é o único ator das relações internacionais. Essa charge saiu num jornal americano, e eu achei bem interessante, que diz assim, os 14 pontos de Wilson, né, da paz de Wilson, que seriam os termos aí para o governo imperial germânico. E aí tem uma frasezinha logo embaixo dizendo, né, é o único jeito, é o único caminho, William, que seria esse soldadinho aí de farda alemã olhando para essa escadaria com 14 pontos até chegar quase no céu, vamos dizer assim, que seria o caminho da paz. Achei bem interessante essa chargezinha, por isso que eu coloquei aqui para vocês verem como isso era divulgado na época. Assim como eu também coloquei a capa do Jornal do Brasil, né, falando sobre a vitória dos aliados, a assinatura do armistício e a guerra virtualmente terminada. Como essas notícias chegavam também para nós aqui no nosso país. E aí, né, a gente
vai sair um pouco da teoria e vai começar a pensar essas fronteiras no tempo presente, como é que elas aparecem, sobretudo em algumas discussões a respeito da imigração, das minorias étnicas e dos problemas que vêm surgindo, sobretudo nesse ano de 2020, com a pandemia do Covid-19. Então, vamos lá. A imigração é um problema que perpassa todas as fronteiras, sobretudo as fronteiras dos Estados Unidos e da Europa. E no século XIX e XX, a gente tem uma grande onda de imigração que vai durar até a Primeira Guerra Mundial, né? Eu até tenho uma certa historinha de família, né, para contar, que o meu bisavô, né? Eu tenho esse sobrenome estranho, não é à toa, né? O meu bisavô, ele saiu do Líbano, né, mais ou menos entre 1912 e 1914, muito provavelmente fugido da guerra, né? O Império Turco-Otomano já se preparava para uma guerra e lá havia uma questão de todos os homens terem que se alistar. E meu bisavô teria fugido do Líbano naquela época, tendo como interesse ir para os Estados Unidos, acompanhado de uma tia, só que o governo dos Estados Unidos passou a restringir a imigração às vésperas da Primeira Guerra Mundial, e meu bisavô veio parar no Brasil, muito provavelmente, né, fugindo do Império Turco-Otomano e fugindo de uma possível guerra dentro da Europa, né? Pelo que a gente já conseguiu meio que mapear na família, o meu bisavô chegou aqui em torno de 1916, 1915, algo mais ou menos nesse sentido, mas ainda são informações muito fragmentadas. Mas, enfim, né, voltando aqui para a nossa apresentação, né, quais foram as motivações para essa grande onda imigratória da Europa rumo às Américas, sobretudo, né, entre o século XIX e o XX? A Revolução Industrial e a consequente diminuição da oferta de trabalho na Europa, as guerras, no sentido de que as pessoas começaram a sair da sua terra natal para fugir da violência e para buscar uma vida melhor para os seus. Havia os polos de atração e de repulsão dos imigrantes, e no final do XIX, a América é um polo de atração dos imigrantes, enquanto que países como Itália, Alemanha, em certo sentido, a Inglaterra, passam a ser polos de repulsão, ou seja, de expulsão desses imigrantes. A América desponta como uma terra de oportunidades, destacando-se o Brasil, os Estados Unidos e a Argentina. São os países que vão receber o maior volume aí de imigrantes ao longo desse final do século XIX e início do século XX. E isso também vai estar muito atrelado ao processo de urbanização nas Américas, onde a gente vai ter, como nós conversamos ontem, né, a instalação de ferrovias, uma série de incentivos estatais para a chegada desses imigrantes como força de trabalho, como, por exemplo, a Lei Nicolau Vergueiro no Brasil, que estabelece um programa de parceria entre o Estado e cafeicultores do Brasil que estão interessados na mão de obra imigrante e, claro, o processo de industrialização. Além disso, a oferta de terra a preços muito atrativos vai chamar esses imigrantes, sobretudo para viverem na Argentina, naquele processo de expansão da fronteira argentina, e nos Estados Unidos também, com o processo de expansão da marcha para o oeste, a partir da segunda metade do século XIX. No século XX e no século XXI, a imigração desponta por fatores muito semelhantes, mas ainda assim marcados por contextos um pouco diferentes. Busca por empregos com salários mais altos, com salários melhores. Muitas vezes o país de origem do imigrante está em guerra, e é o caso dos sírios, é o caso dos libaneses, é o caso de alguns países africanos também, e, consequentemente, a busca por melhores condições de vida. Consequências que a gente percebe nesse processo. O crescimento do ódio aos imigrantes, que é a chamada xenofobia, imigrantes considerados como potenciais terroristas,
principalmente os de origem libanesa, paquistanesa, afegã, sobretudo os que vêm do Oriente Médio. Possível fechamento de fronteiras em momentos de tensão regional ou mundial, e a gente está vivendo esse processo de fechamento de fronteiras. E as migrações, elas acontecem sem condições mínimas de dignidade e de segurança. E isso eu estou falando de migrações ilegais, que são as migrações que a gente vê aí quando tem uma notícia na televisão falando de pessoas que nadaram o Canal da Mancha, pessoas que saíram de Cuba para os Estados Unidos. Geralmente, essas imigrações elas são ilegais. Só para vocês terem uma ideia, olhando esse mapinha aí que está do lado, vocês podem perceber que tem alguns pontinhos, mas também tem traços muito fortes. Esses traços muito fortes significam que são fluxos de pessoas com maior intensidade. Tá? E se vocês repararem, por exemplo, né, a gente tem algumas linhas aqui que são importantes. Né? A gente tem do México para os Estados Unidos, uma linha praticamente em amarelo criada. A gente tem várias linhas criadas em vários países da África, sobretudo em direção à África do Sul. E também nós temos várias linhas em alguns países europeus, né, através das rotas do Mar Mediterrâneo. E aí a gente vai ver alguns casos aqui de como esse processo de imigração, sobretudo uma imigração ilegal, ela acaba esbarrando em uma série de questões que são problemáticas para todos os estados e também para os indivíduos que estão se colocando nesse processo. Essa foto é uma foto, acho que de 2015, 2016. Eu não me lembro muito bem de onde é essa foto, do ano dessa foto, mas é um barco levando vários imigrantes para a Europa, né? E aí a gente tem um trechinho, né, de uma entrevista que foi feita dizendo que até 2010 a travessia para a Europa era predominantemente feita por rota terrestre, atravessando a Turquia e a Grécia. No ano seguinte, a chamada Operação Poseidon foi iniciada e a construção de uma vala de 12 quilômetros entre a fronteira da Turquia e da Grécia visava reduzir o fluxo migratório para o continente. A obra foi concluída em 2012, pondo fim a uma das últimas brechas para se chegar à Europa por terra. Então, se não tinha como chegar à Europa por terra, a gente vai pelo mar. É mais ou menos essa a ideia, né, desses grandes barcos que vão ter milhares de pessoas dentro deles, tentando atravessar o Mar Mediterrâneo, saindo, sobretudo, do norte da África rumo ao continente europeu. Segundo um porta-voz da Acnur, Francis Marcos, que é uma agência da ONU que cuida, né, de refugiados, ele vai dizer o seguinte: políticas de intimidação não funcionam quando as pessoas estão tentando desesperadamente fugir para um local seguro, onde consigam manter as suas famílias longe de conflitos sangrentos. E aí a gente está falando de guerras civis na África, a gente está falando de conflitos intertribais na África, até porque isso também reflete muito o processo de construção das fronteiras na África. Quando a gente pensa, por exemplo, o chamado neocolonialismo do século XIX, a construção de fronteiras artificiais. Se vocês olharem o mapa do continente africano, eu não coloquei aqui, mas se vocês olharem, vocês vão reparar que é como se o continente tivesse todo fatiado. Ele tem fronteiras que são linhas retas, praticamente. E por que isso aconteceu? Porque os interesses dos Estados europeus visando os bens, né, as matérias-primas da África, naquele contexto de segunda revolução industrial, vão contribuir para que essas fronteiras entre os países africanos sejam artificialmente construídas, desrespeitando diversidade étnica, diversidade tribal, as identidades dos povos africanos
no século XIX. Então, esse processo contribuiu bastante para que ainda hoje nós tenhamos conflitos, guerras e disputas intertribais dentro da África, né, dentro do continente. Então, a ida para a Europa se torna uma opção para essas pessoas, uma opção diante da luta pela própria vida, pela própria sobrevivência. Então, por isso que o Mar Mediterrâneo se torna uma rota possível para esses imigrantes, já que as rotas terrestres vão sendo cada vez mais fechadas à chegada dos estrangeiros. E a construção de uma vala, por exemplo, é uma das maneiras de evitar a chegada de imigrantes nos países europeus. Só para vocês terem uma ideia, as rotas de migração principais e a quantidade de pessoas que vêm a falecer nessas rotas, né? O Mediterrâneo desponta aí como com o maior número de casos, 3.279, isso em 2014, tá? O que vem logo em seguida é a fronteira do México com os Estados Unidos, com 307 pessoas falecidas. Na América Central, a gente tem 105, no Caribe, 68. Na África Oriental, né, a gente tem 251. No chifre da África, que seria próximo a, talvez, a Etiópia, pelo que eu estou vendo aqui, 265 mortos. E o Golfo de Bengala, que é na Ásia, né, seria aí em torno de 540 pessoas falecidas. Então, a gente tem um fluxo de migrações intenso em determinadas rotas, né, e um fluxo de pessoas que arriscam as suas vidas e, muitas vezes, acabam não conseguindo chegar ao destino final. E aí, essa foto, eu confesso que eu fiquei meio mexida, então eu coloquei essa foto do policial, eu não tive coragem de colocar a foto da criança, né, porque essa foto mexeu com o mundo, né? Eu não sei se vocês se lembram, mas em 2015, uma criança, né, um menininho chamado Aylan, ele tinha 3 anos e ele veio a falecer na rota pelo Mar Mediterrâneo para chegar na Turquia, né? E aí existiu, né, naquele momento, uma certa comoção mundial, mas até hoje as questões de imigração na Europa esbarram numa série de problemas e até hoje milhares de pessoas vêm a falecer ao longo dessa travessia. Então, pela notícia aí do jornal, que é de setembro de 2018, é uma notícia do Yahoo, né? No dia 2 de setembro de 2015, 2 embarcações com imigrantes naufragaram, deixando pelo menos 9 mortos. Aylan Kurdi, de 3 anos, era um deles, junto da mãe e do irmão mais velho. Seu corpo foi encontrado em uma praia na cidade de Bodrum, na Turquia. A família estava, né, numa cidade síria, que faz fronteira com a Turquia, né, e o Estado Islâmico entra em conflito, né, com as forças curdas naquele ano, e várias famílias sírias deixam as suas casas para poder buscar uma vida melhor. Até naquele momento, né, havia uma estimativa de 6 milhões de sírios se deslocando internamente e 5 milhões que teriam abandonado o país aí em busca de refúgio. A família do menino estava com planos de chegar ao Canadá, onde eles tinham parentes, mesmo com pedido de asilo negado pelo próprio governo do Canadá. Então, se vocês repararem, muitas vezes a iniciativa ilegal de imigrar, ela se torna uma alternativa no horizonte desses imigrantes, na medida em que eles precisam lutar pelas suas vidas e na medida em que eles estão, como é que eu posso dizer? Eles estão condenados a continuar num país onde a guerra aniquila milhares de pessoas todos os dias. Então, a alternativa da imigração ilegal muitas vezes pode acontecer porque os próprios governos não aceitam
a entrada legal dessas pessoas. Então, muitas vezes, a ilegalidade se torna a opção, o caminho para se chegar a uma perspectiva melhor de vida, né? E a fuga dos conflitos que assolam boa parte desses países. E aí eu coloquei um relato de uma diretora do Médicos Sem Fronteiras, de 2015, né, em que ela vai contar uma história que eu achei bastante interessante, embora, né, o Médicos Sem Fronteiras não tenha dado voz à pessoa que é o objeto dessa história, né? Isso é uma crítica que eu acho que é necessária, mas o relato nos traz algumas colocações que são importantes, né? Sair do país em que nasceu, deixando para trás casa, amigos, familiares, para se tornar um refugiado, é das mais difíceis decisões. É uma opção amparada em desespero. Nos 3 barcos usados pelo Médicos Sem Fronteiras no resgate de refugiados, em meio à perigosa travessia pelo mar Mediterrâneo, histórias como a da nigeriana Sandra se repetem. Grávida de 8 meses, ela era a única mulher no meio de 92 homens resgatados de um barco inflável à deriva em 13 de maio. Sandra havia emigrado da Nigéria para a Líbia, isso na África, e não conseguira mais voltar para o seu país de origem. Para não viver em meio à violência de incessantes confrontos, ela e o marido decidiram que a melhor saída seria arriscar a vida da mãe e do bebê na travessia, que só esse ano já matou 1.800 pessoas rumo ao continente europeu. É a rota do Mediterrâneo. O marido ficou na Líbia trabalhando. Sandra seguiu com o cunhado, que havia deixado a Nigéria para acompanhá-lo. Foram 2 das 5.500 pessoas resgatadas pelos barcos do Médicos Sem Fronteiras até agora. Então, essa diretora do Médicos Sem Fronteiras está contando a história de uma mulher negra, muito provavelmente, grávida, que está numa situação tão alarmante que ela se coloca na condição de imigrar, de sair do seu país e do seu continente para tentar uma vida melhor na Europa. E ela, se a gente para pensar que a condição dos homens imigrantes já é uma condição difícil, imaginem as mulheres imigrantes. A dificuldade que se tem em torno da mulher imigrante nessas discussões, né? Embora a gente não fale muito isso, eu acho que é uma grande questão que se coloca, até mesmo para os estudos de gênero, a gente tem que pensar que não é só o homem que imigra. A gente tem muita mulher que também faz essas rotas, que também arrisca as suas vidas para poder garantir uma vida melhor, para fugir da violência, para buscar novos salários, para, enfim, buscar alternativas de vida diante de contextos opressores, de contextos violentos, né? E, claro, o relato do Médicos Sem Fronteiras tem problemas, na medida em que, né, a Sandra não foi entrevistada diretamente na entrevista, mas eu acho que um relato como esse acaba sendo importante para a gente entender a situação perigosa que muitas mulheres acabam se colocando em nome da própria sobrevivência enquanto imigrantes, né? Ainda que seja uma imigração ilegal. E agora a gente vai entrar mais para o lado das Américas, pensando a imigração nos Estados Unidos, que é uma questão aí que se coloca de uma maneira muito forte, né? Sobretudo quando a gente olha a fronteira México e Estados Unidos, que ontem a gente já discutiu um pouquinho, né? A guerra hispano-americana, a mudança de fronteira e como que parte do México se tornou os Estados Unidos e como os Estados Unidos vão se tornar um país de oportunidade também para os mexicanos, né? Os Estados Unidos são o maior receptor de imigrantes ao longo da história, né? E isso se dá porque existe uma crença nas possibilidades de uma vida melhor dentro dos Estados Unidos, uma vida pautada em salários melhores, em condições de vida melhores, né?
Então, no pós-Primeira Guerra, a gente tem a chamada Lei de Cotas, né, que é uma lei publicada para trazer uma certa homogeneidade para a nação americana, sobretudo porque até a Primeira Guerra Mundial os Estados Unidos receberam milhares de imigrantes, então a lei de cotas vai ser uma medida restritiva para a imigração. A mesma lei vai favorecer e intensificar a discriminação racial, sob o argumento de que ela refletia os interesses da população que já vivia nos Estados Unidos, que era manter a homogeneidade racial. À exceção da lei de cotas, a lei de cotas ela funcionava, né, da seguinte maneira: você tinha um percentual de habitantes nos Estados Unidos provenientes de nações estrangeiras que poderiam entrar no país. Então, havia um cálculo proporcional, dependendo da quantidade de pessoas estrangeiras daquela nação que vivessem nos Estados Unidos. Então, isso, em certo sentido, favorecia a entrada de certos grupos imigrantes, mas não favorecia a entrada de outros grupos imigrantes. Então, ela é uma lei bastante restritiva, dependendo do tamanho das comunidades imigrantes que haviam no país naquele momento. A exceção eram os mexicanos. E os mexicanos eram exceção porque eles constituíam, sobretudo, uma mão de obra barata para os estados do sul dos Estados Unidos, como a Flórida, a Califórnia, o Texas, onde você vai ter uma presença cada vez maior de mexicanos. E nos anos 40, né, no contexto da Segunda Guerra Mundial, o presidente americano Franklin Delano Roosevelt cria um programa chamado Bracero Program. Esse programa ele facilitava a chegada dos imigrantes nos Estados Unidos. E esses imigrantes chegavam para trabalhar na agroindústria, para fazer serviços pesados que muitas vezes o cidadão americano não queria fazer, ou mesmo o envio massivo de soldados para a guerra, a partir de 41, vai intensificar o aumento dessas imigrações de mexicanos pela fronteira. Isso, por um lado, era muito positivo para os mexicanos, mas, por outro, facilitava medidas de repatriação desses indivíduos, porque eles vinham para trabalhar em momentos de necessidade dos Estados Unidos. Eles não eram legalizados, eles não eram documentados, eles não eram registrados como o conjunto de pessoas que vivem nos Estados Unidos. Eles iam, trabalhavam e poderiam ser mandados de volta se o governo assim quisesse. Então, não havia uma inserção massiva dos mexicanos à sociedade do país vizinho, como acontecia, em certo sentido, com alguns grupos europeus. E aí, o fim do Bracero Program, nos anos 60 já, vai contribuir para a ascensão dos imigrantes mexicanos ilegais, principalmente nos anos 70 e 80, com a crise econômica vivida no México. O México declara moratória, né, quando eles desistem de... Eles sabem que devem às instituições internacionais, ao Fundo Monetário Internacional, mas eles não conseguem pagar essa dívida, né? E com isso, há um crescimento gigantesco dos imigrantes ilegais e há também, né, a busca incessante de tentativas dos Estados Unidos para conter essa imigração ilegal. Aí, cabe destacar também que nem todo imigrante era registrado e abarcado no Bracero Program, e que, ao mesmo tempo, esse programa não trazia benefícios aos mexicanos, porque não era oferecida a eles nenhum tipo de medida de proteção social. A gente fala muito, né, do New Deal, né, nos Estados Unidos, que o Roosevelt começou uma série de medidas de proteção ao trabalhador após a crise de 29, mas é o trabalhador americano. Se você pegar o trabalhador afro-americano, ele não tem direitos. E se você pegar o imigrante, especificamente o imigrante mexicano, ele também não é favorecido com nenhum tipo de proteção. Então, o imigrante, ele está naquele país, ele trabalha, ele estuda, mas ele a qualquer momento pode ser repatriado sob a alegação dele ser ilegal. Então,
a imigração ilegal vai ser um ponto importante de inflexão e de debate político na história dos Estados Unidos. Essas são algumas imagens dos mexicanos, né, trabalhando nos Estados Unidos por conta do Bracero Program. E aí a gente tem algumas leis de imigração, algumas das, né? Não são todas que estão aqui, não. A lei de cotas a gente já falou. Em 65, né, a gente vai ter o fim da política migratória baseada em padrões raciais e étnicos, ou seja, a lei de cotas ela deixa de valer, sobretudo por conta dos movimentos sociais em prol dos direitos civis, a perspectiva do presidente Lyndon Johnson, na época, de amenizar as tensões raciais nos Estados Unidos. Então, ele abre, de uma certa maneira, a política migratória americana para quaisquer pessoas que queiram viver no país. Em 86, a gente vai ter uma reforma da lei de imigração, objetivando diminuir os imigrantes ilegais e concedendo anistia para aqueles que estavam como ilegais desde 82, e isso atingia sobretudo os mexicanos, e também previa punições aos empregadores que usassem mão de obra ilegal nas suas empresas. Então, a partir de 86, a gente começa a perceber que a imigração ilegal passa a ser um alvo das políticas migratórias nos Estados Unidos. Nos anos 90, né, essa lei de 86 vai passar por uma nova reformulação que visava ampliar o número de vistos legais, principalmente para aqueles cujo serviço era essencial à economia do país. Então, muitos imigrantes vão ser legalizados porque eles trabalham em serviços considerados essenciais. Em 96, uma nova reforma vai adotar medidas em prol da restrição de imigrantes. E aí, esses mecanismos de restrição aos imigrantes são basicamente aumento de patrulhas na fronteira, construção de cercas, como, por exemplo, no sul da Califórnia, criação de um plano de identidades e aumento das penas para falsificadores de documentos e traficantes de pessoas, que seriam os chamados coiotes da fronteira México-Estados Unidos. Se vocês repararem, praticamente todas essas leis têm um viés direcionado para a imigração ilegal e, particularmente, para a imigração mexicana, porque é a fronteira onde você tem o maior número de pessoas circulando e é uma fronteira terrestre, não é uma fronteira aquática, que dificultaria um pouco mais esse processo. Uma fronteira terrestre, ela é possível de ser atravessada, né? Atravessar os rios que fazem fronteira com o México e os Estados Unidos também era relativamente fácil naquela época. Então, a ideia é justamente conter qualquer tipo de imigração ilegal. E no governo Barack Obama, a gente vai ter alguns avanços, até porque a imigração se torna um ponto de pauta eleitoral nos Estados Unidos. E isso vai acontecer mediante a necessidade dos imigrantes se protegerem dependendo do presidente que for eleito nesses debates, né? Então, no governo Barack Obama, houve um certo avanço no sentido de não deportar imigrantes que chegaram crianças nos Estados Unidos, que é uma iniciativa chamada DACA, né? Imigrante que chegou nos Estados Unidos, criança menor de idade, não pode ser deportado. E possibilitou acesso para documentos aos imigrantes não documentados. Porque, por exemplo, diferente do Brasil, em que o imigrante ilegal ele não consegue fazer muita coisa, nos Estados Unidos, o imigrante ilegal consegue trabalhar, consegue ir para a escola, consegue fazer cursos. O imigrante ilegal ele tem uma vida praticamente semelhante à de um cidadão comum. O grande problema é a questão da falta de documentos e, claro, a vigilância da imigração americana. Se a imigração americana pegar a tendência dessa pessoa a ser deportada, é muito grande, né? No sentido de que
ela não tem registro, ela não tem documentos, então ela pode ser deportada a qualquer momento. Né? Mas isso não impede que a pessoa tenha uma vida nos Estados Unidos como imigrante ilegal. Né? Porém, no governo do Barack Obama, em 2009 e 2016, a gente vai ter um número imenso de deportações. Né? A deportação é a maior ameaça ao imigrante nos Estados Unidos até hoje. E, claro, havia muito receio no governo Obama do uso de documentos para esses imigrantes ilegais. Muitos imigrantes ilegais não quiseram se registrar na imigração americana por medo de, em algum momento, esse registro não valer e eles serem deportados do país. Né? Então, também tem uma questão aí nesse sentido que é importante a gente frisar, que é justamente o receio dos imigrantes em torno de políticas de registro e de documentação dessas pessoas que estão em condição de ilegalidade no país. E aqui a gente tem algumas fotos, né? Essa primeira foto é de uma caravana de imigrantes africanos, salvadorenhos, hondurenhos e mexicanos em direção aos Estados Unidos. Isso é numa cidade chamada Tapachula, na fronteira do México com a Guatemala, em 2019. Só para vocês terem uma ideia da quantidade de pessoas de vários lugares do mundo que tentam ultrapassar a fronteira dos Estados Unidos, né, do México com os Estados Unidos. E aqui, essa outra foto, é a foto de parte da famosa muralha, do famoso muro que separa a fronteira entre o México e os Estados Unidos. Essa fronteira está entre as cidades de Tijuana, no México, e San Diego, nos Estados Unidos, em 2017. Se vocês repararem, a muralha dá uma dificultada, mas não quer dizer que as pessoas não consigam, né, ultrapassá-la. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o governo Donald Trump, né, que é um governo bastante controverso, é um governo que defende uma série de iniciativas conservadoras, uma série de iniciativas contra populações imigrantes, contra minorias étnicas, partindo de ideias consideradas nacionalistas, né? E esse ano é um ano bastante interessante nos Estados Unidos, porque é um ano eleitoral e existe aí o risco, né, do Trump ser reeleito. Né? O que o Trump fez pelos imigrantes? Trump reduziu o fundo de ajuda aos jovens imigrantes, que eram chamados Dreamers, que ajudava cerca de 800 mil pessoas nos Estados Unidos. Restringiu a imigração de países de maioria muçulmana, entendendo que muçulmano seria sinônimo de terrorista, na concepção dos norte-americanos e do Trump também, em particular. Após intensa batalha judicial, a Suprema Corte liberou essa medida de restrição, e assim cidadãos do Irã, Iêmen, Líbia, Síria, Somália, Chad estão proibidos desde então de entrar nos Estados Unidos. Em junho de 2018, a gente vai ter uma lei polêmica, né, que prevê que os filhos dos imigrantes sem documentos poderiam ser separados dos seus pais. Não sei se vocês lembram de crianças em jaulas, várias fotos que circularam, né, em redes sociais, tem muito a ver com essa discussão de 2018, né, e que levaram a uma onda de protestos por conta dessas crianças que estavam enjauladas e sem direito a falar com seus pais. Até o governo do Brasil se pronunciou porque uma família de brasileiros estava entre aqueles que tiveram seus filhos apartados. Então, nesse sentido, as representações diplomáticas também vão entrar em jogo na defesa dos interesses dos seus cidadãos, ainda que esses cidadãos tenham decidido imigrar. Né? Pressionado, Trump assinou um novo decreto em 20 de junho de 2018 e, nesse novo decreto, as crianças detidas com seus pais não seriam mais separadas. E aqui a gente tem uma imagem de um protesto, né, dos imigrantes contra o governo Donald Trump,
e uma charge do Latuf mostrando, né, o Trump como um empresário, né, que está mais interessado na economia e nos seus lucros, passando por cima dos mexicanos que estão tentando imigrar, né, para melhorar as suas condições de vida nos Estados Unidos, ultrapassando aí uma fronteira que é o famoso muro que o Trump tenta construir, separando os Estados Unidos e o México. Aqui são algumas fotos, né, de crianças tentando ultrapassar a fronteira dos Estados Unidos com o México, crianças que faleceram nesse processo de imigração, e a gente tem também aqui uma foto de como se fosse uma espécie de quartel, não seria a ideal palavra, não seria a palavra ideal, mas a chegada de imigrantes ilegais nesses containers aqui, nessas barracas de camping, para serem impedidos de entrar nos Estados Unidos. Então, é muito aquela coisa, né? Os Estados Unidos são a terra da oportunidade, mas a oportunidade não deve ser para todos. Essa oportunidade é para alguns. E, nesse sentido, os imigrantes ilegais são cada vez mais excluídos dentro da perspectiva da imigração nos Estados Unidos. Por isso também que o casamento se torna uma estratégia para os imigrantes nos Estados Unidos. E muitos divórcios acontecem todos os anos porque boa parte desses casamentos são ilegais, né? São casamentos só para que a pessoa consiga a nacionalidade americana, a cidadania americana, na verdade, né? O chamado green card, para que eles possam viver como cidadãos americanos. Então, o casamento se torna uma medida importante aí de reconhecimento dessa cidadania americana, e é um artifício mais utilizado pela grande maioria das pessoas do que a própria divulgação a própria busca por documentos que tornem esse imigrante legalizado no país. E aí, agora a gente passa para a fronteira em tempos do Covid-19. Né? O que tem acontecido em algumas fronteiras do mundo nos últimos tempos? E aí a gente tem a Europa, né? Em março de 2020. Essas são alguns títulos de notícia de jornal, tá? Em 16 de março de 2020, a Europa e a América do Sul fecham as fronteiras para tentar conter o avanço, né, do coronavírus. Em junho de 2020, a gente tem uma notícia que nos deixa muito tristes enquanto brasileiros, mas acaba sendo uma realidade por conta das políticas públicas desenvolvidas aqui, né? A precariedade dessas políticas públicas. A Europa deve manter fronteiras fechadas para brasileiros até que a epidemia esteja controlada aqui no nosso país. Em 15 de junho, né, é um processo de reabertura das fronteiras da Europa na tentativa de salvar a temporada turística. Então, as motivações econômicas, elas não são um incentivo para a reabertura das fronteiras, né? No caso, por exemplo, do Brasil, né? Em que a gente tem uma discussão aí sobre a flexibilização da quarentena. A Europa está vivendo uma situação muito semelhante. Claro que são realidades diferentes, são perspectivas diferentes, políticas públicas muito diferentes, porém, né, a Europa também está preocupada com a sua economia e com os riscos de um colapso mundial. Então, essa reabertura das fronteiras europeias também é motivada por questões de cunho econômico. Em julho de 2020, essa notícia foi de segunda-feira da semana passada. OMS diz que é inviável manter fronteiras fechadas pelo Covid-19 a médio prazo. Ou seja, a própria OMS já está começando a legitimar a necessidade de reabrir as fronteiras do ponto de vista mundial para que a economia mundial não entre num colapso até o final do ano. E no dia 30 de julho, né, foi o dia que eu estava quase terminando de montar essa apresentação para vocês, sem circulação de americanos e brasileiros,
o turismo prevê um baque econômico até 2023. Então, além de uma crise, né, de saúde e de uma série de problemas que têm surgido a partir do coronavírus, as atividades econômicas também têm levado um baque muito grande, né? Embora a economia não deva ser pensada centralmente nas abordagens, a gente também tem que levar em consideração a dificuldade de alguns segmentos da economia, não só no Brasil, mas também mundial, e entender, compreender como o vírus tem sido complexo em vários âmbitos da nossa vida como um todo. E aí, uma rápida olhada nessas manchetes de jornal sobre as fronteiras europeias e o coronavírus, né? Eu achei essa foto muito legal. É uma foto de um protesto que vai acontecer na Grécia, né? E que diz o seguinte: pare o vírus divisionista, né? O vírus que divide as pessoas. Então, o coronavírus já virou também o maior inimigo dos imigrantes, porque ele está dividindo as nações, ele está dividindo as pessoas, né? Eu achei bem, bem interessante. E aí, no Jornal do Comércio, de 12 de março de 2020, e o coronavírus ainda não era uma discussão tão forte, ela passa a ser forte nos dias seguintes, a Europa vai estar oferecendo 2.000 euros para todos os imigrantes que deixarem as ilhas gregas. Ou seja, uma forma de expulsar os imigrantes que estão adentrando o continente europeu a partir da Grécia. A União Europeia, em abril de 2020, a União Europeia diz que retomada da economia precisa de fronteiras abertas aos estrangeiros. Ou seja, o estrangeiro nunca foi tão importante como nesse momento do coronavírus, né? Como nesse momento de fechamento aí das fronteiras nacionais. E uma outra notícia também de uma coluna do Jamil Chad, de 20 de abril de 2020, diz o seguinte: fronteiras fechadas fazem a Europa sentir falta dos imigrantes nas colheitas. No Nexo Jornal, em maio de 2020, a gente vai ter assim: Covid-19, os imigrantes na linha de frente na Europa e nos Estados Unidos. Por quê? Porque muitos imigrantes trabalham na área da saúde. E são essas pessoas que estão diariamente combatendo o coronavírus em vários lugares da Europa e dos Estados Unidos. E numa coluna de opinião, que eu achei bem interessante, que tem o seguinte título, né? Ela foi publicada em abril de 2020. Coronavírus traz fronteiras de volta para a Europa. O Ivailo Dichev. Eu não sei, confesso que eu não sei falar esse nome direito, mas ele é um professor, se eu não me engano, um sociólogo. Não me lembro agora exatamente o país, mas ele é do leste europeu, tá? E ele justamente traz à tona uma das coisas que eu vinha pensando, né? Como que o coronavírus acabou levantando novamente a defesa dos Estados e levantando as fronteiras dos Estados, porque a Europa tem toda uma discussão de cooperação e de conexão pensada em termos de União Europeia, mas com a crise do coronavírus, esquece a União Europeia, vamos levantar os nossos países e defender os interesses dos nossos cidadãos. Então, eu achei bem interessante essa discussão sobre, de um lado, né, a defesa de fins de fronteiras ou de fronteiras cada vez mais flexíveis dentro do continente europeu por conta da União Europeia, mas, ao mesmo tempo, quando chega um contexto de crise, essas fronteiras novamente são acionadas para a defesa do Estado-nação. E aí ele vai dizer, né, o Ivailo Dichev, nessa coluna dele, ele vai dizer uma coisa bem interessante, né? A coisa mais espantosa na pandemia é a facilidade com que as fronteiras podem retornar. A metáfora de internet que utilizamos cada vez mais é a melhor descrição. Um após o outro, os países europeus estão instalando firewall com um simples clique de mouse. O turismo está morto, o comércio entra em colapso, o mercado de valores perde trilhões e a própria globalização fica paralisada.
Centenas de milhares de trabalhadores migrantes estão voltando para casa na Bulgária, Sérvia ou Romênia para serem recebidos com sentimentos mistos. Aí a situação do trabalhador sazonal na Europa, né? De um lado, trazer nossos filhos de volta tem sido um constante lamento nas últimas décadas. Agora, todo mundo está de volta aos seus lugares, aos lugares de onde nunca deveriam ter saído na ótica dos nacionalistas. Do outro lado, não há empregos para se oferecer aos que retornam, sobretudo em tempos de crise. Além disso, as economias nacionais sentirão enorme falta das quantias que eles enviavam para casa. Então, a situação do trabalhador sazonal na Europa também é uma situação muito complexa, porque ele migra para trabalhar, volta para casa em determinados momentos, mas com o coronavírus ele volta quase que em definitivo e sem a perspectiva de arrumar nada, nem trabalho, nem nenhum tipo de ganha-pão nesse momento. E a necessidade das pessoas é obter meios de pagar aí as suas contas diariamente. Então, eu coloquei num esqueminha aqui, né? O coronavírus e o consequente fechamento das fronteiras têm contribuído para o aumento do racismo e da xenofobia, expresso sobretudo nas manifestações imigrantes e nos próprios eventos aí de derrubada de monumentos colonialistas, né, que tem acontecido em várias cidades do mundo, o crescimento dos nacionalismos, sobretudo para os segmentos da extrema-direita. Eu digitei errado aqui, me perdoem por isso, né? A extrema-direita vem ganhando cada vez mais contornos na Europa, isso desde a década de 90, mas agora, com o coronavírus, isso tem se ampliado cada vez mais. Eu não sei se vocês chegaram a ver, né, uma manifestação na Alemanha, no domingo, em que milhares de pessoas foram para a rua contra as medidas do coronavírus. E isso, é claro, motivado, inflado por uma série de proposições ultranacionalistas e de extrema-direita. Imigrantes como a linha de frente para conter o vírus, né? E, no final, seria a crise econômica, né? O colapso das economias europeias diante desse fechamento de fronteiras que cada vez mais se mostram dependentes da mão de obra imigrante, né, para que os países, as economias nacionais voltem a funcionar. As fronteiras sul-americanas, e aí a gente já começa a falar de uma realidade mais próxima de nós. Eu peguei esse mapinha do IPEA, né, que foi divulgado em abril desse ano, mostrando aí o índice de vulnerabilidade das cidades, das faixas de fronteira terrestre e litorânea com casos de coronavírus. E aí a gente tem o muito alto, muito baixo, baixo, médio, alto e sem registros, né? Se vocês repararem, algumas cidades do Nordeste, né, algumas regiões do Nordeste e do Norte têm um índice beirando entre o alto e o muito alto. No Sudeste, você tem uma tendência de médio, baixo, muito baixo. No Sul, você tem uma perspectiva aí de baixa vulnerabilidade. Esses dados, né, retomando aqui, são de abril desse ano. Claro que as condições já mudaram drasticamente, a gente tem percepção disso, mas eu quis trazer esse mapa só para vocês terem uma ideia de que, quando a gente fala de fronteira, a gente não está falando só de fronteira terrestre, a gente também está pensando em fronteiras marítimas, fronteiras aéreas, né, que se construíram ao longo desse mundo, desse processo de construção de um mundo globalizado. Então, a gente tem aqui, né, eles colocam uma faixa de fronteira hipotética em vermelho, né, vários tracinhos em vermelho, que seria uma fronteira litorânea hipotética dentro da discussão do coronavírus. Então, algumas regiões vão ter um índice muito elevado e outras teriam índices baixos, muito baixos, mas, é claro, o potencial de risco é bastante grande, né? E aí, no dia 19 de março, o governo federal publicou uma portaria do Diário Oficial da União com a determinação do fechamento de todas as fronteiras terrestres do Brasil para conter a contaminação do Covid-19. Aí eu coloquei, né, essas fronteiras terrestres que estão fechadas, né, com Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia,
Venezuela, Guiana, todas elas foram fechadas no dia 19 de março. E isso vai sair, vai ser noticiado também nos jornais. E aí a gente tem uma série de implicações nesse fechamento das fronteiras, né? A primeira implicação é a implicação política. Por quê? Alguns países fronteiriços reclamaram da falta de ações conjuntas de prevenção nesses espaços, já que o governo brasileiro, e aí especialmente, né, o presidente da República, não tem tido trato diplomático com os países vizinhos, além de minimizar e negar os perigos da contaminação e da morte do novo coronavírus, né? A cloroquina vai resolver todos os nossos problemas. Outra implicação é a implicação social do fechamento das fronteiras. Fechar uma fronteira implica em mexer com a vida de milhares de pessoas que transitam nessas regiões diariamente. Tem pessoas que moram no Brasil e trabalham no Uruguai, tem pessoas que moram na Argentina e trabalham no Brasil. Então, você também mexe com a vida dessas pessoas que estão buscando sobreviver também num país fronteiriço, né? Numa zona de fronteira. Então, os povos fronteiriços, eles vão ter as suas relações de trabalho e modos de sobrevivência atingidos plenamente quando a fronteira é fechada. Além disso, isso contribui, né, para aumentar o tráfego clandestino de bens, de pessoas e de produtos. Esse tem sido, né, o caso de balsas de contrabando na fronteira entre Brasil e Paraguai, Brasil e Argentina, ou o caso das atividades dos coiotes, que são agentes que transportam ilegalmente pessoas e produtos entre garimpos ilegais que cortam a fronteira da Amazônia brasileira com o Suriname, a Guiana e a Venezuela. Eu vou mostrar algumas fotos já já. Esse trânsito clandestino tem sido considerado um grande fator de aumento da contaminação do coronavírus nas fronteiras sul-americanas. Então, mais uma vez, fechar uma fronteira implica em modificar totalmente a vida dessas populações que são as mais prejudicadas com o fechamento do seu país e dos trânsitos entre um país e outro, né? Isso impacta as economias, isso impacta a sobrevivência familiar, isso traz uma série de questões que se colocam não só no âmbito social, mas também no âmbito político, né? Principalmente com esse presidente que nós temos aqui no Brasil, né? Essa pessoa democraticamente eleita, né? Que ainda temos que levar essa situação aí mais algum tempo, acho eu, né? O fechamento das fronteiras nacionais não é uma estratégia de controle nova na nossa história. A gente vai ter algumas tentativas em 1886, em que as fronteiras com a Argentina e o Uruguai foram fechadas por conta da epidemia do cólera. A construção da hidrelétrica de Itaipu durante os governos militares levou a tensões com a Argentina, e a fronteira entre Brasil e Argentina foi fechada em 77 durante algum tempo. E, mais recentemente, um surto de febre aftosa no Rio Grande do Sul também levou o Uruguai a decretar o fechamento da fronteira com o Brasil. Então, em vários momentos, a gente já teve fechamento das fronteiras terrestres e das fronteiras aquáticas do nosso país, do espaço aéreo, mas, né, a situação do coronavírus é uma situação que fechou o mundo inteiro praticamente para a circulação de bens, pessoas e produtos. E isso, é claro, impacta as populações que vivem, né, nesses espaços. E aí aqui a gente tem uma foto da fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, né? As cidades de São Jorge e do Oiapoque, em maio de 2020. Esse é um marco de fronteira que existe lá, né? Um monumento central da cidade de Oiapoque, como um delimitador de que a cidade de Oiapoque é um território brasileiro, né? Então ele legitimaria socialmente a posse daquele espaço pelos brasileiros. E essa aqui é uma patrulha que está circulando entre a Guiana Francesa e o Brasil para evitar a circulação de balsas e de coiotes que estariam
levando ilegalmente pessoas, bens e produtos de um país para o outro. Aqui são as fronteiras da Colômbia, né, Venezuela e Brasil. A gente tem o fechamento das cidades de Letícia, na Colômbia, e Tabatinga, na Amazônia. Em março de 2020, essas barreiras foram colocadas, e se vocês repararem, né, são vias urbanas, então não é uma fronteira rural, né, as pessoas transitavam pelas duas cidades, e em um determinado ponto, uma virava Letícia e a outra Tabatinga. E aqui é uma foto sem data, né, mas muito provavelmente de março de 2020, que é a população da Venezuela procurando entrar na Colômbia. E ela vai ser impedida de fazer essa entrada por conta do Covid-19. Claro que a situação da Venezuela é uma situação um pouco mais complexa, que a gente sabe que já está havendo uma migração de pessoas da Venezuela há bastante tempo por conta das políticas do Maduro lá, mas o coronavírus vai impactar mais gravemente a situação dessas populações que estão tentando migrar para outros países do continente latino-americano. E aqui, né, a gente tem uma família de trabalhadores na cidade de Letícia, que faz fronteira com o Amazonas, né, a cidade de Tabatinga, e uma mulher agricultora no Chile também. E aí é interessante, né, que a gente passa a analisar, né, como o fechamento das fronteiras tensiona os imaginários com relação aos estrangeiros e se articula perigosamente o discurso de proteção contra as ameaças estrangeiras. Isso não é uma realidade só do continente europeu. A gente também vai se deparar um pouco com essa realidade aqui, né? O estrangeiro passa a ser um potencial transmissor do vírus. Então, ele tem que ser afastado e não aproximado. E por isso que a fronteira, mais uma vez, é fechada. Ela enfim, colocada sob constante vigilância para que esse trânsito não aconteça. Mas, simultaneamente, sabemos que é uma medida necessária para deter o avanço do vírus, particularmente nos países da periferia global, que não contam nem com recursos, nem com possibilidades de expansão rápida do sistema sanitário público. Isso é uma situação, sobretudo, da América Latina. Por isso que a proteção contra ameaças estrangeiras na América Latina, né, e aí eu estou citando o texto aqui, né, tem muito a ver com a dificuldade de implantação de políticas públicas eficientes para a contenção do coronavírus, né? E assim a pandemia reforçou uma noção generalizada de reconfiguração do sistema migratório global, instaurando com uma rapidez poucas vezes vista na história recente da humanidade uma mudança de regime nas mobilidades planetárias. Seguramente, as migrações internacionais e internas em cada país não serão as mesmas depois da crise do coronavírus. Tudo isso terá impacto político, econômico, social, cultural, e que ainda a gente não tem ideia do tamanho do impacto que isso vai trazer para as sociedades após o coronavírus. Fronteiras ao sul, né? Aí a gente vai falar mais do Uruguai, Argentina, Bolívia e Paraguai. A gente tem a fronteira de Rivera e Santana do Livramento. Rivera é uma cidade uruguaia, Santana do Livramento é no Brasil, no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, para ser mais exato, e é uma fronteira que ela é demarcada por uma via urbana, né? Ela é demarcada por uma avenida. E uma outra fronteira também importante é a chamada Ponte da Amizade, que é a fronteira do Paraguai com o Brasil, onde os militares ficam fazendo ronda para impedir a passagem de pessoas, objetos, bens, né, ao longo dessa fronteira, que é uma ponte, mas também tem o rio por debaixo dela. Então, os militares fazem rondas constantes para evitar essa travessia, né, aí em Foz do Iguaçu especificamente. Essas fotos, né, uma é da cidade de Porto Quirraro, na Bolívia,
faz fronteira com Corumbá, né? Eles colocaram, não sei se dá para vocês verem bem, mas eles colocaram um monte de terra em junho de 2020 para evitar a passagem de caminhões, né? É uma rua também, é uma via urbana que faz a ligação entre as duas cidades e ao impedimento da passagem de caminhões e, consequentemente, né, de pessoas entre as duas cidades. E aqui nessa outra foto, a gente tem as cidades de, acho que é São João e São Javier, na Argentina, em que os caminhões não passam mais pelas estradas, então eles têm que ir de balsa por conta da pandemia. E aí a gente tem algumas notícias de jornal aqui que expressam, em certo sentido, a preocupação da fronteira do Brasil, né, por parte desses países latino-americanos, que vão dizer assim: fronteira com o Brasil preocupa autoridades argentinas. É uma peneira, né, como foi colocado num jornal em junho desse ano. Protesto na Bolívia por mais recursos contra o coronavírus fecha totalmente a fronteira com o Brasil, também em junho de 2020. O avanço do Covid-19 no Brasil é uma ameaça para o Uruguai e a Argentina retomarem a normalidade, isso em junho de 2020. E agora, em agosto de 2020, se eu não me engano, foi no sábado passado, o Maduro fez um pronunciamento pedindo a cooperação do Brasil e da Colômbia contra o coronavírus nas fronteiras. Então, o que fica muito, muito claro, né, quando a gente discute essa temática das fronteiras é que, diante da pandemia, né, primeiro, a gente tem a reação de proteger o país em relação ao outro, em relação ao estrangeiro, que pode ser um potencial transmissor da doença, né? Por outro lado, a gente também tem, no caso, sobretudo, da América Latina, uma preocupação gigantesca com o Brasil diante da ausência de políticas públicas mais eficientes para a contenção do vírus. E, nesse sentido, o governo Jair Bolsonaro é um governo bastante problemático em torno de negociações em prol da cooperação. Como a gente falou lá no início da discussão, né, eu já estou buscando concluir aqui para a gente ir para as perguntas, né, o liberalismo nas relações internacionais prevê medidas de cooperação entre os países. E nesse momento em que o mundo está vivendo uma pandemia e o impacto de um vírus globalmente, o mais interessante seria realmente fazermos medidas de cooperação entre os países. Só que no conjunto latino-americano, o que se percebe é que o governo brasileiro não tem se colocado para o diálogo com outras nações, tem minimizado os efeitos do coronavírus, o que, em contrapartida, gera um número cada vez maior de mortes no nosso país diariamente, e isso tem se tornado uma questão banalizada cada vez mais, o que é um problema, né, muito sério, muito grave, ao meu ver. Parece que a gente está começando a perder um pouco o senso de humanidade nesse sentido, e as implicações disso para as relações internacionais tornam cada vez mais complexo uma possível reabertura das fronteiras do ponto de vista latino-americano. Isso dificulta e muito as condições dos habitantes das regiões de fronteira, isso dificulta a vida dos imigrantes, e isso a gente pode pensar, né, em termos de escala global, mas isso também potencializa as discussões em torno do Estado. Será que esse Estado que está se levantando hoje, será que esse modelo de Estado vai sobreviver ao coronavírus? Será que essas perspectivas de cunho, sobretudo neoliberais, vão sobreviver ao coronavírus? Será que a gente vai experienciar
uma crise sem precedentes no capitalismo global? Então, essas são algumas questões que também se colocam no debate do tempo presente e que, em certo sentido, pensar as fronteiras nos ajuda a refletir um pouco mais sobre o que significa o Estado-nação e que tipo de Estado nós queremos para um possível futuro, não só na América Latina, mas também no mundo. Ana, acho que agora eu consegui concluir. Então, vamos lá. A gente recebeu algumas perguntas, vamos ver se vai dar tempo de responder todas. Vamos começar com a primeira. É da Lilian Silva. Qual o maior país do continente africano, migrante ou refugiado no Brasil ou países latino-americanos? Qual o maior país do continente africano, migrante ou refugiado no Brasil? Olha, esses dados, assim, de cabeça, eu não saberia te dizer, né? Porque são dados que são constantemente alterados. Mas até onde, por exemplo, né, um país africano que recebe uma quantidade de imigrantes considerável é a África do Sul. Né? Recebe um número expressivo de imigrantes. Se eu não me engano, Angola também recebe um número razoável aí de imigrantes, né? E no Brasil a gente tem uma imigração expressiva de haitianos, né? Se, assim, em termos numéricos, eu não vou saber dizer, mas a gente tem um volume muito elevado aí de imigração de haitianos, né, para o Brasil. Né? Para a Argentina, a gente tem muitos cabo-verdianos e angolanos que também migraram, sobretudo a partir de 2010, né, para tentar a vida na Argentina. Então, assim, esses números exatamente eu não tenho de cabeça, mas a gente pode perceber que a travessia da África para a Europa ela é muito mais acionada do que a travessia da África para as Américas, embora ambas aconteçam. Perfeito. Aí a próxima é da Mirella Nascimento. Ela pergunta: quais as motivações que levam os agentes governamentais dos países e até mesmo civis a negarem ou hostilizarem a entrada dos imigrantes, mesmo tendo consciência que essas só recorrem à imigração por estarem em uma situação extremamente frágil e às vezes desumana em seus países de origem? Motiva isso? Né? Em alguns casos, Mirella, a gente tem a questão do emprego. Né? A disputa por empregos na Europa e nos Estados Unidos se torna um argumento que é muito utilizado por quem hostiliza a imigração, né? Dizendo que essas pessoas vão roubar os empregos dos que vivem no país, né? Dos cidadãos do país. Alguns argumentos também colocam, né, que os imigrantes seriam racialmente inferiores, isso sobretudo, né, nos países dos Estados Unidos, em alguns países europeus essa discussão também acontece. Então, a questão do terrorismo, né, o 11 de setembro de 2001 abre um caminho de hostilidade aos imigrantes, sobretudo os que vêm de países do Oriente Médio, que vão ser considerados, né, terroristas, e isso é nítido até nos sistemas de segurança dos aeroportos, né, que foram, principalmente nos Estados Unidos, eles foram muito modificados, né, por conta dos ataques de 11 de setembro. Então, assim, o que leva, né, os agentes governamentais? Por um lado, pressão de segmentos sociais contrários à imigração, e a gente tem muitos segmentos sociais que são desfavoráveis à entrada de imigrantes nos seus países, setores extremamente nacionalistas e que vão defender pautas extremamente conservadoras. A gente tem a questão do terrorismo, que também vai implicar na exclusão desses imigrantes cada vez maior, e as tensões raciais também se colocam como uma barreira, né, para os imigrantes. Por exemplo, eu estou lendo um livro, eu deixei no meu quarto, ele não está aqui perto,
É um livro chamado Memórias da Plantação, Episódios do Racismo Cotidiano, alguma coisa assim, da Grada Quilomba, né? E ela escreve esse livro baseado em relatos de mulheres negras que vivem na Alemanha. E são mulheres alemãs. E ela mostra como no cotidiano, né, essas mulheres negras não são consideradas alemãs ou são alvo de palavras e termos pejorativos, termos racistas dentro da sociedade alemã, né? A própria Grada Quilomba, ela é portuguesa e ela vai para a Alemanha para fazer o doutorado dela e ela passa por uma série de problemas para poder conseguir fazer o processo seletivo do doutorado dela lá, e ela conta isso no livro. Então, assim, os imigrantes negros passam por uma série de tensões raciais dentro dos países em que eles vão viver. E, ao mesmo tempo, os negros alemães, os afro-alemães, né, vão também, né, nos exemplos que a Grada Quilomba apresenta, eles vão também experienciar esse racismo. O racismo associado ao corpo, sobretudo da mulher, o racismo associado a piadas colonialistas. Então, existe uma série de elementos aí que levam a uma hostilidade cada vez maior para a entrada dos imigrantes. E isso, dependendo de quem está no poder, se torna a política daquele governo. Por exemplo, né, o Trump é completamente contra os imigrantes. Então, qual é a pauta que ele defende? A pauta nacionalista, a pauta dos interesses americanos, a pauta dos cidadãos americanos. Entendeu? Então, dependendo de quem vai estar no poder, a questão da imigração vai se tornar mais ou menos problemática, mais ou menos impactante. E a extrema-direita europeia não foge muito disso. Ela também vende um pouco essa leitura nacionalista que vai consolidar, em certo sentido, né, os interesses de pessoas que são preconceituosas, que não aceitam o estrangeiro no seu país, que acham que o estrangeiro está tirando oportunidades, né, daquelas pessoas. Não sei se eu consegui responder, mas vamos lá, eu tentei. Não, foi perfeito. A próxima pergunta é do Alexandre Filho. Ele pergunta: podemos entender a hostilização desses grupos, por exemplo, e principalmente pela União Europeia, como uma prática de limpeza étnica? Aí a Patrícia Freitas também complementa a pergunta dele. Ela pergunta assim: a imigração ilegal não é mantida pelos países, Estados Unidos e outros, como uma forma de política restritiva baseada em padrões étnicos e eu vou raciais? responder a segunda pergunta e depois eu tento responder a primeira, tá? Essa categoria de imigração ilegal, ela em certo sentido, aliás, em vários sentidos, né, ela é baseada em padrões étnicos, principalmente quando a gente pensa quem são a maioria dos imigrantes que estão indo para lá. São os caribenhos, são mexicanos, pessoas de países da América Central, até mesmo brasileiros, né? Em certo sentido, também a gente tem tido aí um incremento da imigração brasileira para os Estados Unidos, né? E essa imigração ela é mantida, né? Também, claro, como um meio de restringir essas pessoas de continuarem, né? Por exemplo, a minha irmã mora nos Estados Unidos, né? A minha irmã agora é que conseguiu se legalizar nos Estados Unidos. Ela foi para estudar e acabou decidindo morar lá. Foi um baque para a família, foi uma loucura, né? E durante um tempo ela ficou como imigrante ilegal nos Estados Unidos. E o que ela falava para a gente, né?
é que o único risco que ela corria era a imigração pegar o caso dela. Se a imigração pegasse o caso dela como uma imigrante ilegal, ela corria o risco sério de ser deportada e talvez não conseguir mais voltar para os Estados Unidos. Né? Então, ela teve até que recorrer a casamento e tal para poder, de uma certa maneira, dar continuidade à vida dela lá. Né? Mas a condição de imigração ilegal ela tem muito dessa questão étnica e também, né, de frear o avanço latino-americano em prol do sonho, do chamado sonho americano, que é um sonho entre mil aspas, porque as pessoas acham que é fácil, né, mas não tem essa facilidade toda. Né? A minha irmã, por exemplo, foi babá durante muito tempo. Hoje é que ela tem um emprego um pouco melhor. Mas ela foi babá, ela foi faxineira, ela foi o trabalhador que. Ela pegou o trabalho que um cidadão americano não quer fazer. Né? E isso acontece também na Europa, em linhas muito gerais. Então, assim, essa imigração ela é restritiva e, em certo sentido, ela traz uma continuidade aí baseada em padrões étnicos e raciais. Né? Isso aí a gente não tem dúvida. Agora, a primeira pergunta, eu não estou lembrando bem. Tem como voltar ela para mim, Ana, por favor? Tem sim. Podemos entender a utilização desses grupos, por exemplo, e principalmente pela União Europeia, como uma prática de limpeza étnica. A limpeza étnica é um termo bastante complexo, né, da gente utilizar para entender essas hostilidades. Eu vou sair um pouco pela tangente, dizendo o seguinte: eu acho que isso vai depender muito de quem está no poder. Dependendo do grupo político que estiver exercendo o poder, a gente vai ter, sim, uma tendência muito forte a uma limpeza étnica. Né? Por que eu acho o termo limpeza étnica um tanto quanto pesado? Porque ele evoca uma série de eventos na Europa que tiveram na limpeza étnica um dos seus argumentos. Por exemplo, a Guerra da Bósnia. A Guerra da Bósnia foi o conflito de limpeza étnica. Né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, embora, né, dependendo do grupo que está no poder e os interesses que estão envolvidos nesse grupo, a gente até pode chegar a caracterizar isso como uma prática de limpeza étnica. Mas, assim, eu acho que ainda é um termo muito, muito definitivo, muito taxativo para a gente colocar agora. Eu colocaria o seguinte, que o crescimento da extrema-direita na Europa, né, sobretudo nos países da União Europeia, tem colocado a democracia em xeque, em certo sentido, e também tem contribuído para o aumento do preconceito ao imigrante, o aumento do sentimento xenofóbico. Né? Então, eu não sei se necessariamente seria uma limpeza étnica, mas eu acredito que seja um incremento da xenofobia como um todo no continente. Eu acho que a próxima pergunta vai muito nessa linha também, que você acabou de falar, que é do Wesley Santos. Ele pergunta: essas medidas restritivas desses estados e a ascensão da nova direita no mundo podem provocar uma ascendência de grupos como neofascistas, Ku Klux Klan, sim, e entre outros? Com toda certeza, até porque esses grupos continuam, né? Esses grupos eles resistem, né? Embora não apareçam tanto nas mídias, né? Eles existem, né? Os neofascistas eles estão aí, sobretudo na Alemanha e até mesmo na Itália. A gente tem alguns grupos neofascistas
que tem uma articulação relativamente ampla, né? E a Ku Klux Klan também, em certo sentido, tem continuidade com as suas atividades, né? E nesse sentido, por exemplo, na campanha da eleição do Trump nos Estados Unidos, saiu uma nota em algum jornal da imprensa americana colocando Trump como o candidato apoiado pela Ku Klux Klan, né? E a Ku Klux Klan teria se voltado, né, para a eleição do Trump naquele momento. Então, tinham charges, né, colocando Trump ao lado de membros da Ku Klux Klan. Então, assim, esses grupos, eles existem. Eles continuam, em certo sentido, atuando nos limites de uma sociedade democrática, né? Mas eles são potencializados pelos grupos que estão no poder. Então, a ação dessas pessoas pode vir a ser cada vez mais potencializada se essa ascensão das direitas tiver aí um ritmo de continuidade, sobretudo após o fim do coronavírus. A próxima pergunta é do Diógenes Calado, que ele pergunta: que estratégias o professor de História pode elaborar para tornar os estudos sobre fronteiras foco fundamental desde a educação básica na busca de desenvolver reflexão e consciência nos pergunta alunos? Boa. Pergunta muito boa, porque eu me lembro quando eu era estudante, né, da escola, e eu olhava os livros, né, e eu via lá a formação das fronteiras do Brasil, a formação do território brasileiro, e só tinha lá as fronteiras, né, os tratados, aqueles que eu mostrei ontem, né, não tinha nada além daquilo. E eu falava, gente, que troço pobre, né? Que troço estranho, podia ser uma abordagem mais interessante. Isso eu pensando como aluna, né? Eu achava um saco o professor dizer que o Tratado de Santo Ildefonso deu a colônia do Sacramento para a Espanha e o Rio Grande do Sul para Portugal. Eu achava um saco aquilo, né? Então, assim, eu acho que uma maneira de tornar esse assunto mais atraente é, por exemplo, mostrar os conflitos. Mostrar, por exemplo, né, a ocorrência de guerras nessas fronteiras, porque essas fronteiras nunca foram tranquilas, né? Uma guerra que eu acho interessantíssima e que tem vários trabalhos muito bacanas é a Guerra Guaranítica, que foi uma guerra dos indígenas dos 7 povos das missões, né, que não aceitavam o Tratado de Madrid. E eles vão lutar contra a coroa de Portugal, contra a coroa da Espanha, para defender a sua terra. Tem um filme que é muito legal, que é um filme chamado A Missão, de 1986, esse filme. Se eu não me engano, tem no Netflix, tá? Não tenho certeza. Mas esse filme retrata exatamente o contexto de assinatura do Tratado de Madrid, as negociações envolvendo Portugal e Espanha, os interesses dos jesuítas sendo diretamente atingidos por conta dos 7 povos missioneiros, né, que vão se colocar contra os reis, que vão se colocar contra a saída, né, a transmigração para outros territórios. Então, assim, eu acho que uma abordagem que seria mais interessante sobre as fronteiras é justamente mostrar as pessoas nessas fronteiras. É justamente não só mostrar as modificações do território, mas mostrar como as pessoas interagiam naqueles territórios, né? Eu acho que a gente tem que fugir um pouco do senso comum de que a fronteira é uma linha que divide 2 ou mais países. A gente tem que começar a trabalhar na escola, sobretudo, que a fronteira é um lugar de diálogo e não de divisão, necessariamente. Porque, por exemplo, né, uma pessoa que mora numa cidade fronteira, ela tem contato com o estrangeiro.
ela tem contato com outro país, ela tem contato com uma outra realidade. Então, nesse sentido, eu acho que se a gente alargar um pouco mais a compreensão de fronteira, entendendo que elas podem ser de vários tipos, elas podem seguir várias naturezas, né? Elas podem estar em vários ambientes. Por exemplo, né? Eu cheguei a mostrar aqui em algumas fotos, a gente tem fronteira que é uma avenida. A gente tem a Ponte da Amizade, né? Então, assim, é mostrar que a fronteira não é necessariamente uma selva, né? Não é necessariamente um rio, um lago, uma montanha. É isso, mas também é outras coisas. Então, eu acho que, nesse sentido, para a educação básica, eu acho que é importante a gente mostrar os diversos tipos de fronteira e também mostrar um pouco de como é a vida nesses espaços. Eu acho que a gente ganha um pouco mais nesse sentido no âmbito do ensino, né? Mostrar a diversidade desses espaços. Eu acho que é um aspecto fundamental. Bom, nosso tempo já está acabando, né? Falta 4 minutinhos. E eu queria agradecer novamente a sua participação, você ter aceito o nosso convite. Com certeza todo mundo gostou muito do mini curso, foi muito bom ouvir. E eu também queria agradecer a presença de todo mundo que também se inscreveu, que participou, mandou perguntas. E eu queria falar que a nossa aula de ontem já está disponível no nosso canal no YouTube, que tá no link aqui da live. E para vocês acompanharem a gente pelo Instagram do Centro Acadêmico, porque a gente pode soltar mais mini cursos, mais eventos, para vocês poderem ficar atentos nisso. Eu acho que é só, Tá, se você quiser Joiana. falar mais Mais uma alguma vez eu queria coisa. agradecer, né, ao Centro Acadêmico pelo convite, pelo carinho. Eu acho que foi uma forma de quem não me conhecia me conhecer um pouquinho mais dentro da UFJF, assim como alunos de outras instituições também. Foi um prazer imenso, né, conhecê-los, entre aspas, porque a gente está nesse mundo virtual, né? Então a gente ainda não teve encontros pessoais em maior quantidade, mas eu agradeço muito por falar um pouco daquilo que eu gosto, que é falar de fronteira, falar um pouco das questões do tempo presente, que eu acho que são importantes para a gente refletir aí o nosso passado. E eu queria também só fazer uma pequena propaganda e marketing, porque isso é a alma do negócio às vezes. Eu tenho um canal no YouTube, né, que é o Canal da América. É um projeto que eu venho desenvolvendo aí ao longo da pandemia. Algumas pessoas já seguem o canal, outras não, mas a gente está começando aí uma nova onda de transmissões ao vivo. A partir de agora, a gente vai fazer às quintas-feiras, né? Não serão mais às quartas, por questões de horário, enfim, né? E os vídeos ficam gravados no YouTube, é um bate-papo sobre vários temas de história da América e até de história do Brasil. E a próxima transmissão vai ser no dia 13 de agosto, com a Ana Carolina Reginato, da Universidade Federal Fluminense. Ela pesquisa mineradores na ditadura militar brasileira, né? Foi um tema bastante pedido por alguns dos nossos ouvintes, e aí a gente está buscando, né, alguns colegas para justamente discutir esses temas mais contemporâneos. O convite está feito para todo mundo. Quem quiser ir lá nos assistir vai ser um baita prazer, né? Lá eu fico moderando o chat, então eu vou conseguir ver vocês um pouco melhor. E a cada transmissão tem os alunos que preencherem lá o formuláriozinho do Google que eu coloco para rolar no chat, eles ganham um certificado de participação emitido pela Pró-Reitoria de Graduação aqui da UFJF. Então, momento propaganda fechou. Mais uma vez, obrigada aí pelo espaço, pela oportunidade, e eu espero que a gente continue aí mantendo contato e que logo a gente possa se encontrar ao longo desse ano aí tão conturbado. Obrigada mais uma vez, Ana Luísa, obrigada, Gabi, obrigada ao Marco Antônio pelo convite, a todos os alunos do CA,
aos alunos do nosso curso de História, mais uma vez, parabéns aí pela iniciativa. Obrigada a todos, mais uma vez. Obrigada, boa noite. Boa noite.